Voltando à parte de técnicas de cirurgias em exodontia, podemos optar de acordo com a região e o dente em questão, como também a técnica de predileção do cirurgião dentista, ao qual pode muitas vezes realizar técnica apenas com fórceps, pode utilizar alavancas e fórceps e associar também a utilização de alta rotação para realizar odontosecção ou osteotomia. Muitas vezes utilizamos cinzel e martelo para fazer uma exodontia atraumática, preservando assim toda a estrutura alveolar ao redor do dente a ser extraída. Para a realização da sindesmotomia, que seria a liberação dos tecidos moles aderidos à porção cervical do dente. Instrumentos mais utilizados: espátula 7, lâmina de bisturi e descoladores tipo Mold. Os princípios de cirurgia para a extração de um dente. Devemos usar sempre os princípios de cirurgia, desde a avaliação inicial do paciente, condições sistêmicas, indicações de diagnóstico e planejamento e os princípios de física e mecânica para a remoção do fragmento dentário. O dente deve ser removido do alvéolo sem sequela ou força indesejável. Extração não requer uma grande força do cirurgião. Deve sempre ser feita com delicadeza e destreza, preservando ao máximo as estruturas periodontais que envolvem o dente. Forças excessivas podem danificar os dentes, consequentemente fraturas radiculares, pode danificar os tecidos moles locais e lesionar o osso adjacente. Força excessiva também aumenta o desconforto transoperatório e pós-operatório, bem como a ansiedade dos pacientes. Princípios gerais de mecânica a serem utilizados na extração de um dente. Existem os movimentos de cunha, de roda, eixo e alavanca. Geralmente, movimentos esses realizados com a utilização de alavancas. E as principais alavancas que utilizamos no dia a dia clínico para a realização de exodontia são as alavancas apicais, alavancas Selden número 1, as famosas bandeirinhas, e as alavancas Selden número 2, são alavancas retas. Quando da utilização das alavancas para luxação e até mesmo avulsão dos fragmentos e remanescentes radiculares ou mesmo todo o elemento dental, devemos sempre tomar cuidado com os movimentos de alavanca em sentido apical, principalmente os dentes da maxila. A região da maxila, movimentos em sentido apical, podemos ocasionar a introdução desse fragmento dental no interior do seio maxilar, no interior de fossa nasal, molares inferiores, principalmente o terceiro molar inferior. O movimento apical brusco, ele pode impulsionar esse fragmento dental na região de fóvea submandibular, onde muitas vezes a resolução do caso é de um procedimento cirúrgico extraoral. Então, recomendações do que não devemos fazer durante um procedimento de exodontia: não utilizar o dente adjacente como apoio, jamais utilizar o dente adjacente como apoio, não utilizar os corticais palatinos ou linguais como ponto de apoio, principalmente a cortical lingual nas proximidades do terceiro molar inferior. São corticais muito finas e quando da fratura dessas corticais pode até mesmo lesionar o nervo lingual. As forças aplicadas devem preferencialmente
serem realizadas na região mesial ou distal da raiz a ser removida. Quando da presença de uma dilaceração apical, divergência de raízes, remanescentes radiculares que não têm apoio coronário, muitas vezes abrimos mão de uma odontosecção e osteotomia, seja ele através de cinzel e martelo ou utilização de canetas de alta rotação. E qual o objetivo da utilização deste princípio de odontosecção ou osteotomia? Diminuir a resistência óssea, facilitar a luxação, dificuldade de apoio para o uso do fórceps ou alavanca, onde temos corticais rígidas, a qual a utilização de alavancas e periótomos não conseguem apoio e devido à luxação do fragmento, e também ter melhor visibilidade e acesso. Quanto às indicações para a realização de odontosecção e osteotomia: dentes com anquilose, hipercementose, dilaceração radicular e raízes divergentes. Os ápices fraturados, quando ocorre fratura no ápice, avaliar a indicação de remoção do mesmo. Após exodontias que requeiram curetagem de lesões apicais extensas, exodontia múltipla para regularização, dentes frágeis e sem apoio. Para uma correta técnica da realização de odontosecção e osteotomia, geralmente devemos confeccionar o retalho, afastando esse tecido gengival e mucosa para uma melhor visibilidade e, claro, preservação dos tecidos adjacentes. Para fazer a osteotomia, podemos utilizar uma peça de mão reta, com brocas troncocônicas ou esféricas, ou até mesmo utilizar alta rotação, cinzel e martelo. Para odontosecção, molares inferiores, no sentido vestíbulo lingual, separando a raiz mesial da distal, e para os molares superiores, uma odontosecção em forma de Y, separando as raízes vestibulares distal e mesial da raiz palatina. Dentre os fórceps mais utilizados, temos neste esquema, por região separado, qual o número de fórceps a utilizar. Para molares superiores, temos o fórceps 18, R para o lado direito e L para o lado esquerdo. Do segundo premolar ao segundo premolar, temos o fórceps 150, que geralmente é o que melhor se adapta à coroa dos mesmos. Para os molares inferiores, temos o fórceps número 17. E de região de premolares, caninos e incisivos inferiores, temos o fórceps 151. Para os molares inferiores, muitas vezes utilizamos também o fórceps número 16, que adapta na região de furca desses dentes, facilitando a luxação e a avulsão. Quando da utilização de fórceps para luxação dos dentes, devemos sempre estar posicionado o mais apicalmente possível e ser reposicionado periodicamente durante a extração. Cada movimento de luxação, o fórceps deve ser reposicionado por uma posição mais apical do mesmo. As forças aplicadas na direção vestibular e lingual devem ser lentas e firmes, evitando assim fratura de tábua óssea e até mesmo fratura radicular. A força deve ser mantida por vários segundos, no sentido aplicado, seja vestibular lingual, para permitir assim tempo suficiente para que o osso se expanda. A maioria absoluta dos dentes é removida por uma combinação de forças vestibular e lingual palatina. Os dentes superiores
no caso incisivos, caninos e premolares, são em geral removidos por forças vestibulares intensas e forças palatinas menos vigorosas. Molares inferiores têm um osso vestibular mais espesso. Portanto, geralmente necessita de uma pressão lingual mais forte, que dê mais dentes da boca. Após a avulsão do dente, devemos sempre fazer a inspeção do mesmo, verificando em toda a sua região se não houve nenhuma fratura radicular, deixando assim remanescentes radiculares fraturados, verificar a presença de lesões periapicais, que muitas vezes já é diagnosticado pela tomografia ou radiografia periapical e panorâmica, e assim fazer a correta curetagem e limpeza do alvéolo antes da sutura final. Geralmente em extrações múltiplas, ou até mesmo uma exodontia de maior dificuldade, devemos ao final regularizar o rebordo alveolar, que a intenção é a remoção das espículas ósseas através de limas ósseas, alveolótonos e até mesmo peças de mão, como a alta rotação e a peça reta. Em resumo, para a realização de uma boa exodontia, devemos fazer a sequência e mantendo todos os cuidados necessários, desde a anamnese, identificação de algum problema sistêmico do paciente, correta anestesia, indicação do correto anestésico, respeitando a sua quantidade preconizada, avaliando bem os exames prévios, seja radiografia ou tomografia, no início do procedimento, realizar uma boa incisão e manipulação tecidual, quando necessário, odontosecção e osteotomia precisas, luxação e remoção do fragmento dentário, fazendo assim sua inspeção, verificando integridade de toda a estrutura, regularização e limpeza do alvéolo e boa sutura, realizando uma boa coaptação dos rebordos gengivais. Após realizado o procedimento de exodontia, devemos orientar o paciente para o correto cuidado pós-procedimento. Para facilitar essas explicações, podemos sempre deixar impresso uma ficha com todos os cuidados por escrito. Obviamente, fazendo a explicação verbal aos pacientes ou mesmo com seus responsáveis legais. Então, devemos colocar por escrito do momento da cirurgia até as 48 horas subsequentes, que é o momento mais crítico pós a exodontia. Dentre eles, não devemos fazer bochecha, higienizar com cuidado a região ao qual realizou o procedimento de exodontia, manter o repouso com a cabeça apoiada nos travesseiros, aplicar compressa de gelo, seguir corretamente a alimentação líquida, pastosa, gelada.